Olá, boa noite, tudo bom? Então, hoje iremos fazer mais uma live, né? Alessandra, boa noite. A Alessandra foi quem, Dr. Aurélio, a Alessandra foi quem promoveu esse encontro de hoje, não só de hoje, como de amanhã, né? É, agradeço muito, Roberto. Olá, pessoal. Daqui a pouco o nosso convidado entra, né? O Dr. Márcio Dias, renomado advogado, especialista em legislação de trânsito, e ele vai falar aqui. Boa noite, aí, tudo bom? O pessoal tá entrando aí, Joyce, Sóstenes, Ana Regina, boa noite, fiz uma live com a Ana Regina, tudo bem? Marcelo, né? Lete Cruz, aqui, ele já entrou. Doutor Eliseu. Boa Boa noite, noite, turma. Tudo jóia? tudo bem com o doutor? Tudo bem, graças a Deixa eu Deus. ajeitar aqui, porque ao vivo tem que ajeitar tudo aqui, já está cortando minha cabeça. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, Opa, subir mais um pouquinho, porque ao vivo, né? sim, A gente tem que ajeitar tudo para a Então, gente fazer aqui a. Acho que agora já está bom, né? tá, Acho tá, que tá, o pessoal está me vendo aí, tudo direitinho. tá, Gente, tá boa sim. noite. Boa noite, doutor João. Agradeço o convite aí, participar da sua live. Acho que vai Oh, ser muito bom aí para esclarecer as dúvidas aí de todos, né? sim, E o doutor aí, que é um juiz federal muito conceituado, muita gente fala bem do seu trabalho junto à Justiça Federal. E muito espero que a obrigado. gente consiga aí esclarecer bastante coisa, debater aí para a gente poder passar para o pessoal que está nos assistindo, né? Tanto Sim, convidados seus como meus convidados aí, para a gente claro. poder agregar da melhor forma. Ô, Márcio, na verdade, eu que agradeço por você ter aceito o convite. Para mim vai ser uma ótima oportunidade para a gente ter essa conversa aqui. E hoje, na verdade, eu vou ter uma aula, né, com você, né? Você é Pô, que isso. Pô, se eu pudesse aqui dar uma aula, ficaria super feliz, mas vou poder Não, contribuir da melhor forma. Isso eu garanto ao doutor aí. eu tenho certeza que hoje quem será o aluno sou eu. Ah, Você que isso. aí é especialista aí, né, na área de trânsito, né? Na legislação de trânsito, né? Atua, atua no Rio de Janeiro, em Brasília, não é isso? Isso. Isso. Né? E assim, para mim é uma grande honra estar recebendo você. E eu já vou lhe deixar à vontade aí para a gente já começar a conversar sobre os temas que você acha mais importantes dentro da nossa temática, né? Que é Sim, justamente sim. os aspectos polêmicos da legislação de trânsito, né? Não, perfeito. O pessoal está me ouvindo bem, que eu estou com fone de ouvido. O doutor está me ouvindo bem ou é Tô. melhor botar um pouco? Normalmente com fone fica melhor, mas eu Então, deixa tô eu te botar aqui ouvindo. rapidinho, que aí não Sim, atrapalha, porque nosso tempo é curto aí no Instagram. rapaz. Pô, fiz duas reuniões aqui, então, pô, tava reunião online. Deixa eu só botar aqui que aí já fica já resolvido. Pronto. Melhorou? Pronto. Melhorou. Melhorou. Já estava Ah, bom, mas agora já não corre mais risco dar erro. beleza. Vamos lá. Ah, ficou Tá melhor. ótimo agora, né? Tá Perfeito? ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Vou falar das alterações do código aí, que aí o pessoal acha Sim, que muita gente quer saber aí, resumidamente. Vou falar assim das principais coisas que estão em trâmite hoje no Senado Federal, tá? certo. Primeiro, até para o pessoal saber o que está acontecendo, em primeiro momento teve o projeto de lei 3267, que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados pelo presidente da República, e lá o projeto teve inúmeras alterações. Nessas alterações, a Câmara fez a aprovação e agora encaminhou para o Senado. Semana passada haveria uma votação da PL 3267, só que em virtude de desencontros, né, e de alguma coisa que não foi combinada direito ali entre os senadores, então colocaram em votação, né, para saber se ficaria ou não a votação, e aí foi retirado de pauta porque, na argumentação de vários senadores,
acharam melhor isso ser discutido assim, depois que voltar a presença dos senadores no plenário, que isso tem que ser discutido pessoalmente, porque é um projeto de grande relevância. Eu também entendo que é um projeto Sim. que tem que ser discutido com grandes detalhes. Fazer aqui só uma remissão aqui à nossa advogada do Sul, Roxane Ponzi, uma advogada especialista super respeitada do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, e o restante aí do pessoal. Se sintam-se todos abraçados pela Sim. nossa colega aqui, porque não dá para a gente parar para falar o nome de todo mundo, mas como é uma colega de live e outros advogados aí, a gente sempre faz aqui a menção. E aí, continuando, então, um projeto super importante, tem que ser discutido com mais amplitude. Já teve algumas coisas, já no debate no Senado Federal, já houve algumas discussões para já voltar para a Câmara, porque vai ter alteração, então não vai ser um projeto que a Câmara vai aprovar tudo da maneira que está e depois vai para a sanção presidencial. Pelo que a gente viu, vai sofrer alterações no Senado, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para votar, para depois o processo seguir. Então, pelo que eu estou vendo, eu acho que até o final do ano isso aí não vai se resolver, não. E mesmo que... Sim? Ô, Márcio, esse projeto de lei, só para deixar bem claro para o pessoal, é o novo Código de Trânsito, né? Que viria para substituir o atual. Veja bem, o Código de Trânsito, ele praticamente é um novo, né, entre aspas, né? Porque são tantas alterações, são mais de 80 alterações ali no CTB, que praticamente é um novo código. Mas o Código de Trânsito Brasileiro é um projeto que faz várias alterações e mexe drasticamente com vários pontos ali do Código de Trânsito Brasileiro. Então, hoje ele está parado no Senado, ficou suspenso. Eu vou estar em Brasília semana que vem, vou até dar uma passada no Senado Federal para conversar com algumas pessoas, porque hoje está todo mundo home office, né? Tem alguns senadores que estão lá, outros estão em casa, então eu vou depois ter mais informações sobre isso, então eu vou poder passar um esclarecimento melhor. Mas aí o que acontece? Os pontos assim que mais chamaram a atenção, que todo mundo pergunta, é pontuação. Já está valendo, aumentou para 40, então vamos lá. O projeto ele prevê um aumento de 20 pontos para 40 no seguinte tópico: quando a pessoa não tem nenhuma multa gravíssima, o projeto fala em 40 pontos para instaurar o processo de suspensão. Se tiver uma infração gravíssima, 30 pontos para poder instaurar o processo. E se tiver duas infrações gravíssimas, 20 pontos, como é hoje, para instaurar o processo de suspensão. Processo de suspensão, para quem não sabe, ele se dá de duas formas. Uma por pontuação, tá? Que hoje é com 20 pontos, a pessoa atingiu 20 pontos e instaura o processo dentro de 12 meses, tá? Não é na virada do ano, que muita gente pensa, virou o ano, 0 pontos. Não é isso, é 12 meses. Vou dar um exemplo aqui. 5 pontos em fevereiro de 2020. 5 pontos em fevereiro, março de 2020. 5 pontos em abril de 2020. 5 pontos em maio de 2020, total 20 pontos. Quando chegarmos a fevereiro de 2021, se instaura um processo, porque nos últimos 12 meses você atingiu 20 pontos, ok? Se por acaso acontecer fevereiro de 2020, 5 pontos, março de 2020, 20 pontos, abril de 2020, 15 pontos. Se até fevereiro de 2021 não acontecer mais pontuação, essa de fevereiro de 2020 caduca, zera. Vão ficar 10 pontos. Aí desses 10 pontos, se não tiver mais multa nenhuma, esses outros 5 pontos de março, zero. E depois de abril, zero. Então, quando não atinge 20 pontos, cada infração que atinge 12 meses, ela vai zerando aquela infração cada mês que ela completar 12 meses. Até aí, tranquilo. Aí, e a infração, e hoje é por 20 pontos, quando a pessoa então atinge 20 pontos em 12 meses, e aí se instaura o processo. E o segundo ponto é a infração mandatória. O que é infração mandatória? É a infração que já prevê a multa e a suspensão do direito de dirigir na própria infração. Vou dar um exemplo: lei seca, dirigir ameaçando pedestres e demais veículos. Muita gente não conhece essa infração, mas transitar com a velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%.
Essa multa é multa e suspensão, automaticamente. Então, como é esse automaticamente? Primeiro, vai ser notificado da autuação, o infrator, que é o proprietário do veículo, né? Nem sempre é o proprietário, às vezes pode ser o condutor, mas a multa sempre é encaminhada para o proprietário. Aí, primeiro, a autuação, depois a penalidade, as duas. Aí, depois disso, se não apresentou defesa, só pagou e não fez nada, aí vai se instaurar o processo de suspensão, que é uma outra penalidade. Então, numa infração mandatória, a gente tem duas penalidades: a multa e a suspensão da carteira. Então, quando ocorre esses dois tópicos, aí vai ter a suspensão. A multa, hoje, ele tem direito a 3 defesas: defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Em Brasília, defesa prévia, né, defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CONTRANDIF, especificamente Distrito Federal. Tá? Então, o que acontece? Cada defesa tem isso. Quando, em alguns estados, já estão regulamentando o dispositivo do Código, que quando o próprio órgão de trânsito aplica a infração, a penalidade de multa e suspensão vão na mesma notificação. A gente tem um debate sobre isso aí, mas a gente, como tem muita gente que não é do meio jurídico, a gente prefere explicar aqui em linguagem de leigo e não se aprofundar muito, só dar uma explanação. Então, o que acontece? Quando o próprio órgão aplica a infração, vou dar um exemplo. Lei seca aplicada a infração pelo Detran. Né? Vou dar um exemplo, Detran do Rio de Janeiro. Já acontece isso, vou dar como exemplo. O Detran sai à rua com a fiscalização da lei seca. Ela aplica a infração da lei seca. O Código de Trânsito ele diz que quando o órgão que aplicou a infração, quando ele faz a mesma coisa, ele aplica a infração e ele que aplica a penalidade de suspensão, vai uma notificação só, já escrito multa, a autuação e a suspensão de direito de dirigir, na própria notificação. Se você não apresentar defesa, vai para a segunda, já vem o valor da multa e já vem dizendo que ali é a segunda oportunidade dele da suspensão de direito de dirigir. Se por acaso ele pagar a multa e não recorrer, acabou, a próxima notificação da entrega da CNH. Isso está no Rio de Janeiro, ele regulamentou o que diz o Código de Trânsito Brasileiro na nossa lei federal. Outros estados ainda não efetuaram essa regulamentação. Então, tem seguido multa, primeiro, apresenta a defesa da multa, defesa prévia, recurso à Jari, tudo direitinho. Quando termina todas essas etapas da multa, aí que vai se instaurar o processo de suspensão. Então, o que vai acontecer? Ele tem 3 defesas na penalidade de multa e 3 defesas na penalidade de suspensão. Aqui no Rio, como ele regulamentou a questão do dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, ele, ao invés de você ter 3 defesas e 3, você só tem 3 e que elas caminham juntas. Então, vai penalidade de multa e suspensão junto, depois de novo e depois por último. É assim. Só que para a defesa, se você tem direito à primeira defesa e à segunda, se você não apresentar a segunda, é seu fatal. Você não apresentou a próxima notificação da entrega. Então, com relação a isso, está nesse sistema. Renovação de carteira. Eles aumentaram, agora estão pleiteando o prazo, né, para aumentar, idade até 60 anos, aumentar para 10 anos a renovação de carteira. Para quem tem acima dessa idade 5 anos e para quem exerce atividade remunerada, havia uma previsão de 5 anos que se mantivesse, só que isso foi retirado e ele entrou também na faixa de 10 anos. Então isso está tendo ainda muita crítica, pelo menos pela parte do pessoal do meio médico, né? Eu também concordo, você deixar um condutor 10 anos sem um controle de fazer um exame médico nele para saber se está tudo ok. Eu sei que na carteira C, D e E você ainda tem um exame toxicológico, que agora, pela proposta do Código de Trânsito Brasileiro, você vai, quem tem carteira C, D e E, a cada 2 anos e meio vai ter que ir renovando esse exame. E se por acaso for abordado com o exame vencido, vai sofrer uma sanção. Então, hoje é a cada 5 anos, a cada renovação de carteira. Então, os 2 anos e meio ainda não está valendo. Então, com 5 anos,
a pessoa sempre renova. Então, assim, quem exerce atividade remunerada, principalmente, eu acho que tem que ter um cuidado maior, tem que ter... tem muita gente que está trabalhando, às vezes, 12, 14 horas por dia, e nesse período da pandemia, o pessoal está fazendo até... Tem motorista de aplicativo, até mesmo o taxista está fazendo até entrega de comida para poder sobreviver. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um controle melhor médico, né, nessa área médica. Nessa questão, acho que tem que ser mais aprofundado. A gente tem a Abramet, que tem maior preocupação com isso, com relação aos motoristas, e tem defendido um maior controle. Então, assim, eu acho que no Senado, muita coisa ainda vai ser discutida, vai ser revista, e eu creio que isso vai ser um bom caminho. Com relação às infrações, que para mim são as infrações que salvam vidas, várias infrações salvam vidas, mas eu acho as mais importantes são capacete, tá? Sim. A capacete, sem o capacete já é previsto, não teve alteração, já é suspensão da carteira e multa, tá? Com relação à cadeirinha, que também teve a proposta para alterar, a cadeirinha ela continua com a multa, se eu não me engano, acho que foi para gravíssima, era grave, foi para gravíssima. Entendo que teria que ter uma suspensão do direito de dirigir, porque salva a vida, tá? Sim. E a questão do cinto de segurança. Muita gente me critica, eu, sinceramente, eu não me importo com crítica, eu acho que eu tenho que falar pelo lado técnico, né? O cinto de segurança é super importante. E por que eu falo da suspensão do direito de dirigir? Porque, como eu trabalho com isso há 15 anos, a dor, quando a gente fala a dor, a preocupação do condutor não é o valor da multa, é a suspensão da carteira. Se você chegar, a pessoa pode ser de qualquer classe social, da pessoa que tem poucos recursos e que tem muitos recursos. Se ela souber que ela paga e resolve, ela vai continuar praticando o ato, que ela não vai ver freio e punição. Ela não está tendo problema. Ela pode, a pessoa de poucos recursos, por exemplo, a multa de lei seca. Se a pessoa não tiver recurso, se ela tiver condições de pegar empréstimo no banco, ela pega o empréstimo, paga a multa e sabe que resolveu. Tá? E a pessoa que tem uma ótima condição financeira, ela paga, não vai fazer diferença para pagar uma dessa, depois 2, 3, não vai fazer diferença. Mas a suspensão por 12 meses faz. Mas ficar 1 ano sem carteira. Pois não? Perguntaram aí, um seguidor, não me recordo agora, como é que chega ao valor da multa? Da multa da lei seca? Não, a multa em geral no Código de Trânsito. Ela tem as classificações, né? Tem infração leve, média, grave e gravíssima, tá? Média, pontuação 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. A multa hoje, gravíssima, está R$ 293, a grave 191, a média, se eu não me engano, acho que está 138, quase 140, e a leve está R$ 88, R$ 90 aproximadamente. Essas multas, assim, lei seca, algumas outras multas, é fator multiplicador que entra. De que forma? A multa da lei seca é R$ 293, que é uma multa gravíssima, e tem um fator multiplicador de 10 vezes. Então, esses 10 vezes faz um total de R$ 2.930, que vai dar a suspensão de direito de dirigir. E um dado importante que muita gente não sabe, que a pontuação que aparece em infrações mandatórias, que é o exemplo da lei seca, 7 pontos, não contabiliza. A pessoa nunca deve contar isso, porque, como a infração mandatória, existe a multa e a penalidade da suspensão da carteira, ele já está te punindo com a suspensão. Então, os 7 pontos não é considerado para somatório de um outro processo de suspensão por pontos. Então, toda vez que quem está vendo a gente fizer algum cálculo, né? Eu tenho uma multa da lei seca e tenho mais 3 infrações dentro de 12 meses de 5 pontos. Ele não vai ter 15 mais 7, ele só tem 15. 7 já vai abrir um processo de suspensão para ele. Então, essa multa, esses 7 pontos não vêm a contabilizar. E a suspensão é 1 ano, né? Suspensão 12 meses, dependendo do caso. Lei seca 12 meses, se for reincidente 24 meses, reincidente dentro de 12 meses. Se menos de 1 ano a pessoa praticar uma infração da lei seca e depois outra infração dentro de 12 meses, ele é considerado reincidente.
no meu ponto de vista, assim, eu acho que o doutor, não sei se compartilha do mesmo entendimento, reincidente é quando transita em julgado, teve todas as defesas, enquanto Sim, não tiver ampla defesa ou contraditório, para mim não é reincidente, mas o código já impõe isso. Então, entendi. depois a pessoa recorre. Então, ela vai ter uma infração, R$ 2.930 e 12 meses. Dentro de 12 meses, se ele praticar outra, já vai vir uma multa de 5.930 e 24 meses para ela responder. Isso que é o que está sendo hoje previsto. Isso é um detalhe que eu ia falar, mas depois eu vou lembrando aqui, que é muita coisa. E precisa fazer o curso nesse período da suspensão e atualização? Vamos lá. A pessoa praticou uma infração da lei seca, tá? Uhum. Digamos que ela cumpriu a penalidade, ficou 12 meses sem carteira, e aí ela quer cumprir essa penalidade. Cumpriu a penalidade de 12 meses, e aí ela vai fazer um curso de reciclagem, que pode ser online ou presencial numa autoescola, a opção é a do condutor. Terminou, ele vai marcar uma prova no Detran. Em alguns estados, é permitido que a prova seja realizada pelo próprio curso online. Aqui no Rio, especificamente, a pessoa pode fazer o curso online, mas ela tem que fazer a prova no Detran, pagar uma taxa, e aí fez a prova, concluiu, ela vai e pega a carteira. Um dado importante que muita gente não sabe, estou falando assim, eu gosto sempre de falar o que está acontecendo na via administrativa e na judicial, para o pessoal ter entendimento. Aqui no Rio de Janeiro já teve casos, são vários casos idênticos, de instaurarem vários processos ao mesmo tempo. Tá? Então, um exemplo, suspensão da carteira. Ela tem infrações de 4 anos atrás que ele só está instaurando o processo agora. E como a pretensão punitiva pelo Código de Trânsito Brasileiro são 5 anos, eles estão instaurando, às vezes, processos aqui com infrações com 4 anos, 4 anos e meio, já quase expirando a prescrição, ele instaura e envia para o condutor. E, às vezes, no somatório, às vezes vem 2, 3 processos de suspensão de uma vez só, porque ela acumula multas acumuladas lá de trás. Sim. E aí, o que acontece? A pessoa, às vezes, no mesmo ano, ela tem 2, 3 processos, aí no ano seguinte aparece mais 2, aí o cara já está com 5, 6, assim. Eu já peguei cliente aqui que tinha 6 processos de suspensão. Aí o que ele fez? Ele falou, Márcio, eu vou cumprir. Só que eu estou tendo um problema no Detran. Eu fiz o curso e a prova para um, e agora eles estão exigindo que eu faça 6 cursos, desculpe, fez uma prova e um curso. Ele tinha mais 5 processos de suspensão. O Detran está me exigindo mais 5 cursos e 5 provas. Eu falei, não tem lógica um negócio desse. Então eu fui para o judiciário, para o Juizado Especial Fazendário do Tribunal de Justiça do Rio, e ali já tem jurisprudência mantendo o entendimento que, a partir do momento que você faz o curso e a prova, o fim a finalidade para esse caso é didático, é para você evitar que você pratique novas infrações. É uma forma de aprendizagem para você não praticar mais infrações, e não uma questão de punição. E aí, como você já fez um curso e já fez uma prova naquele ano, e todos os processos foram instaurados naquele mesmo ano, aquele curso, aquela prova vai valer para tudo, desde que o prazo de todos os meses sejam cumpridos. Vou dar um exemplo. O caso concreto do meu cliente. Ele tinha a soma dos 6 processos, ele tinha de 1 mês, ele tinha um outro que tinha 3 meses, outro que ele tinha 6 meses, o total estava dando 12 meses. Então, você pode fazer um curso e a prova, desde que os 12 meses você tenha devolvido a carteira, você tenha cumprido isso. Se você cumpriu, ficou 12 meses sem dirigir, fez um curso e fez uma prova, vai valer para todos que abriram ao mesmo tempo. Você não precisa ficar fazendo curso e prova. Eu acho totalmente plausível o entendimento do Judiciário aqui do Rio de Janeiro nesse sentido, porque acho que a forma é só educar e não ficar arrecadando, porque vai pagar Duda, vai pagar curso online. Agora, se ele num ano fechou 12 meses, instaura um processo, perfeito, aí no outro ano deu 12 meses, instaura outro, eu não vejo problema nenhum de fazer um curso e uma prova por ano, porque ele está abrindo corretamente. Agora, a partir do momento que ele mandou tudo de uma vez,
3 processos de uma vez, 4 Sim. num ano. Então, se em um ano ele fez um curso e uma prova, vai valer para tudo. Ele não precisa ficar fazendo um ano. Esse é o entendimento aqui das turmas recursais fazendárias aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu acho esse entendimento certíssimo. Imagine, fazer 3, 4 cursos e 3, 4 provas no mesmo dia, ou no mesmo período. E muitas Não tem vezes lógica, não né? tem lógica. O conteúdo deve ser o mesmo, as questões devem ser não devem mudar muito. Sim, é a mesma né? coisa, normalmente é a mesma coisa, porque aqui, graças a Deus, o judiciário tem bons entendimentos para o trânsito. E aqui, Sim. eu falo para o doutor, eu sou assim, tem coisas que o judiciário não tem sobre trânsito. Eu tenho que ficar, às vezes, uma semana montando porque o trânsito é um jogo de quebra-cabeça. Sim. Tem que pegar uma resolução, uma deliberação. Agora a deliberação acabou, segundo o Denatran, agora é portaria. O Sim. nome, aí, cada hora fala uma coisa, aí tu tem que, às vezes, coloca uma resolução. Vou dar um exemplo, vistoria veicular, inspeção técnica veicular. Lançaram a resolução. A resolução estava prevista para final do ano passado, em todo o Brasil tinha que ter inspeção técnica veicular. Depois veio uma deliberação e suspendeu essa resolução e hoje não está obrigatória a vistoria em todo o Brasil, exceto para transferência de propriedade que alguns Detrans instituem até por uma forma de segurança, porque existe muito clone de veículo nesse momento aí quando você não faz a transferência de propriedade e não coloca a vistoria, até por uma medida de segurança, eles estão obrigados a ver o carro, porque senão começam a fazer um monte de dublê aí que vocês estão sempre vendo na televisão, isso é um problema sério. Aqui no Rio de Janeiro, eu advogo aqui para vários despachantes, são os maiores aqui do Rio, que advogam para grandes frotas, e eles me dão aula, né, de ver o quanto tem estelionatário praticando, e eles conseguem enxergar os erros e me ensinar, olha, a falha é aqui, tá tendo isso, ó, um caso assim que muita gente vai se interessar, é o caso de clonagem de veículo, que você pega um anúncio na OLX, você pode pegar um anúncio de um carro muito barato, isso já é uma coisa que eu falo para todos, sempre fiquem com o pé atrás quando o preço está muito barato, tá? Sim. E mesmo com preço normal, também às vezes o estelionatário, assim, vamos dizer, mais esperto, né? Entre aspas, Sim. ele bota o preço, digamos, um carro, vamos botar um carro, um Honda Civic, tá? Vamos botar um carro Honda Civic aí 2019, 70 mil reais. E o preço dele é 73. Aí o cara bota ali dentro, mas um pouquinho mais barato, 70 mil. Aí você vai lá, vai comprar o carro. O que eles fazem normalmente? Eles pegam a documentação, alugam um carro numa locadora por 30 dias e saem com o carro. Nesse meio tempo, eles conseguem uma quadrilha. Claro, tem gente dentro do Detran local, aí tem sempre alguém ali, e mais estelionatário, eles começam a fazer transferências de propriedade. Às vezes, eles usam o nome de laranja, às vezes eles fazem da locadora para a pessoa A, da A para B e da B para C. E essa C que está vendendo o carro. Então, quando a pessoa compra o carro, quando ele pega aquele CRLV, que é o documento do veículo, ele vai ver o proprietário anterior, o nome de uma pessoa física. Ele não atenta. E até aquele momento dos 30 dias, a locadora não fez nenhum tipo de registro de ocorrência de roubo, porque está dentro do contrato de 30 dias, é como o cara estivesse rodando, ele nem está atentando para isso. Aí o que acontece? Nesses 30 dias, eles conseguem fazer esse monte de transferência de propriedade, esse monte de documento, e depois eles vendem o carro. Não vai acusar nenhum bloqueio no sistema do Detran, o cara consegue fazer a transferência normalmente daquela pessoa física para o novo proprietário, o cara está rodando com o carro, está tranquilo. Eu estou falando disso que aconteceu um caso aqui no escritório que o meu cliente me passou. Ele deixou um Audi como entrada e pegou uma Cherokee. E aí ele perdeu o Audi de 80 mil reais e ainda perdeu a Cherokee de 100 e poucos mil reais, que era de uma locadora que tinha dado roubo. E aí o que acontece? Nesses 30 dias que não tem o aviso de roubo, eles conseguem fazer as transferências de propriedade, botar ali 4 proprietários, às vezes, em sequência. Para quê? Para mesmo que você veja o anterior e o outro, sempre vai aparecer pessoa física, nunca vai aparecer locadora. Tá? Sim. E aí ele vende, para a locadora esse carro tá alugado, está na rua rodando, já foi transferido para o nome da pessoa, a pessoa está rodando. Aí quando passa os 30 dias e o carro não volta para a locadora,
Aí a locadora começa a notificar para devolver, não devolve, ele faz o registro de apropriação indébita na delegacia de polícia e pede um bloqueio no sistema. Aí você pode estar rodando com o carro, aí no caso do meu cliente, o policial rodoviária federal já acusou no sistema para ele que o carro tinha sido roubado. É roubado não, estava com apropriação indébita. Ele estava vindo na estrada, ele e a esposa grávida, já PRF de fuzil, já na rua, já parando, porque normalmente na estrada existe um leitor de OCR. O que é leitor de OCR? 1 quilômetro antes, 2 quilômetros antes, tem uma câmera virada para a pista que lê a placa. E lá na frente, para o policial rodoviária federal, já informa a situação desse veículo. Se for roubo, bloqueio, já informa para ele na frente, ele bloqueia. Então eles já estavam armados, já apontando, ele ficou assustado, parou o carro, cara, esse carro tá dando como apropriação indébita. Ele ficou na estrada, levaram o carro, depois descobriu que caiu num golpe da OLX. E aí é assim que é o mecanismo que eles fazem. Então, assim, quem for comprar um carro, eu pelo menos, eu sempre compro carro em locais que tem empresas que já dão aquele laudo, normalmente fica colado até no livro, que ele dá a garantia que aquele carro é legal, se tiver batido ele vai apontar que a quilometragem é perfeita, que está tudo ali, até para eu responsabilizar aquela empresa. Normalmente, grandes lojas, concessionárias, maior parte já tem esse sistema, então pelo menos eu pago um pouco mais caro, mas eu tenho a garantia que o veículo tem procedência. Eu tenho muito medo, às vezes eu sei que nada contra o particular vender e tudo. Quando é conhecido, tranquilo, né? A gente compra de um amigo e tal, mas, quando é estranho, assim, eu evito. E assim, eu faço pós-graduação em Direito Digital, então eu fico aqui, às vezes, para a TV, quando a Globo, Record, né, Band me chamam aqui para ver, tá tendo muito golpe de leilão de veículo na internet, um atrás do outro, tá? Sim. E eu faço um pente fino para poder ver. Então, assim, primeiro, preço barato, como eu já falei. Às vezes eu pego uma foto do carro que está lá, até uma dica que eu dou aí para o pessoal quem quer ver um anúncio na OLX ou um leilão de veículo, pega a foto do carro e salva no seu HD e coloca no Google Images, tá? É só você digitar, você clica, ou você dá o link da foto, ou você pega a própria foto e coloca lá. Vai aparecer onde ela está. Se é golpe, essa foto vai aparecer em outros leilões e vai aparecer em outra loja. Eu acabei descobrindo que um leilão aparecia assim, carros premium. Eram uns 10 carros premiums, BMW, Mercedes e tal. Eu peguei uma foto, joguei no Google Images, coisa simples, tá? Eu botei no Google. Essa foto estava aparecendo numa loja de São Paulo de seminovos. Quando eu cliquei na loja, era um carro que estava sendo vendido na loja e todas as fotos que estavam no leilão de premium era dessa loja que estava vendendo naquele mês. Ou seja, golpe certo. Às vezes você quer economizar e acaba o barato sai caro, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado, porque hoje tá muito complicado. E essa parte de direito de trânsito, assim, é o dia a dia que a gente pega aqui, e muita gente não sabe disso, a gente aproveita a oportunidade e vai passando aí pessoal aí. E assim, esse negócio de OLX é um problema, tanto para quem quer comprar, como para quem quer vender também, né? O risco de ser assaltado, né? De ser vítima de algum assalto. Eu tenho eu conheço vários deputados, né? Tanto aqui no Estado Federal, mas a questão federal, eu já até falei com alguns, até para começar a se mexer para fazer uma legislação federal para a questão de veículos na internet, principalmente os veículos, porque a gente tem leilão de tudo, né? De artigos de escritório, dentre outros, mas o veículo, principalmente, acho que tinha que ter vários critérios para lançar aquele veículo na internet. A forma que tá muito bagunçada. Eu acho que tem que ter algum critério mais sério para isso, até para dar uma maior garantia para quem está comprando o carro. Não é nem a questão de o carro estar com problema, amortecedor, não. É só que o carro esteja livre e desembaraçado e que realmente aquele carro não tenha nenhum impedimento legal. Isso é importante aí, o pessoal tem que começar a ver isso. Eu tenho fomentado para o pessoal fazer, mas é um debate amplo, porque são muitos critérios, aí a gente esbarra em algumas legislações de internet, né? Então tem que estar tudo direitinho para não esbarrar em outras legislações federais.
Ô, Márcio, quando a gente estava conversando sobre a live, você falou de um tema polêmico, interessante, que é a questão de quando a pessoa perde o prazo para indicar o réu condutor, né, para transferência de pontos, né? Sim, o que que acontece? Tem muita gente que perde esse prazo. 15 dias hoje, 15 dias para Uhum. poder fazer a troca de real infrator. Se ele perder esse prazo, ele tem como fazer isso na via judicial, desde que não seja comprovada má-fé, que às vezes é um Sim, motivo para tentar burlar um processo de suspensão, e que você tem ali, afirma, tem um documento particular, né, que afirme que quem praticou a infração foi realmente uma outra pessoa. sim, Então, eu aqui, quando vem cliente para fazer uma troca de infrator, eu sempre tomo uma série de cuidados para o juiz que está julgando não entender assim, pô, Márcio, o advogado está colocando uma coisa aqui que está tentando burlar o processo de suspensão, de cassação, não. Eu sempre. 99% dos casos que eu pego no escritório é dentro de família, que é uma coisa sim. mais comum. O pai pega o carro do filho, o filho pega o carro do pai. Eu tenho um caso aqui que, principalmente marido e mulher, olha, a pessoa vai até rir, mas eu pego muito aqui. O marido bota o carro no nome da esposa, né? Aí Sim. pega, compra um carro para o filho, bota no nome da esposa, compra o carro do outro filho, bota no nome da esposa, e a esposa fica cheio de carro no nome dela. Ela quase não sai com carro, o máximo que ela vai, às vezes, é num shopping ou num trabalho perto de casa. Daqui a pouco, processo de suspensão por causa da pontuação de todo mundo. Então, isso acontece muito. E aí, o que, que acontece? Às vezes, ela também pega o carro de um, o outro pega o carro do outro, fica aquele negócio dentro de família. Então, às vezes, quem praticou a infração foi o outro, não foi quem é o dono do carro. Um exemplo, às vezes eu lembro que ela tinha o carro dela, mas o filho mais novo pegava, o filho mais velho pegava, o marido pegava, ela mesmo quase não saía com o carro. E ela ia sofrer 2 ou 3 processos de suspensão. Aí a gente foi por via judicial, colocamos tudo direitinho. Aí o juiz entendeu, baseado numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já Sim. existia uma de 2008, se eu não me engano, e agora 2018 ou 2019 teve uma praticamente referendando uma decisão lá de trás, justamente que a preclusão é somente administrativa e não judicial. Só que a judicial é dentro de 5 anos da infração. Se a pessoa tentar transferir uma infração que seja acima de 5 anos, aí o judiciário, pelo menos aqui do TJRJ, entende que está prescrito. Você não pode transferir essa infração acima de 5 anos. Então, assim, Sim. pela ordem, 15 dias você perdeu o prazo administrativo. Então, não tem mais como fazer na via administrativa. Eu vou procurar fazer o judicial. Então, se realmente não fui eu que pratiquei a infração, foi uma outra pessoa, né? Vai fazer um documento particular e vai pleitear isso. Essa multa da data da infração, ela não pode ter atingido 5 anos. Se atingiu 5 anos, o judiciário não vai transferir, que vai falar que está prescrito esse direito de transferir. Agora, uma pergunta que eu faço para o doutor: tem algum Sim. entendimento de como está na Justiça Federal? Porque aqui na Justiça Federal do Rio, eu Hum. já entrei com umas 2 transferências de pontos e as 2 foram julgadas improcedentes. Eu estou agora recorrendo para a turma recursal, né, na Né? Justiça Federal, estou aguardando o julgamento para eu ver como é que vai ser a posição do Judiciário Federal. No Judiciário do Estado do Rio, está bem pacificado o entendimento, principalmente nas turmas recursais. A maior parte entende dessa forma de que eu coloquei. Na Justiça Federal, eu queria saber como está na Justiça Federal aí da Bahia, onde o doutor é o juiz. Então, eu até pesquisei isso hoje, né? Uhum. Só vou fazer uma explicação de quando é que seria de competência da Justiça Federal. Nas multas Sim. aplicadas na BR, né? Quem faz a administração dessas multas é o DENIT, né? Sim, E, sim, a, sim. e aí o órgão público federal, um órgão público da União e, portanto, competente da Justiça Federal. É, na verdade, eu até pesquisei, tem alguns TRFs, TRF1, TRF4, né? Tem seguido o entendimento do STJ. Hoje em dia, com a alteração no nosso Código de Processo Civil, da questão dos precedentes, da jurisprudência, da gente observar mais a jurisprudência,
E já vendo jurisprudência do STJ sobre o tema, eu não vejo muita dificuldade em se acatar esse pedido, não. Na verdade, até eu encontrei alguns julgados, tanto aqui da primeira região como da quarta região, indo na direção do que o STJ diz, até mesmo porque nós temos que observar as decisões dos tribunais superiores, né? Acho que a decisão dos tribunais superiores hoje para nós é quem dá o caminho e a baliza de como se deve interpretar a lei, né? Perfeito. Então, até porque não adianta a gente dar uma decisão contrária e amanhã ou depois ser reformada ou pela turma recursal, ou pelo STJ ou pelo STF, né? Perfeito. Inclusive acaba indo contra a segurança jurídica que tanto se busca, né? Com o novo CPC. Mas eu penso que é possível que, como você falou, a legislação de trânsito é muito esparsa, muito... É um jogo de quebra-cabeça mesmo. De quebra-cabeça. Você tem que ficar montando. E o juiz federal não tem tanto, se o juiz estadual não tem, o juiz federal tem menos ainda, não tem tanto contato com a legislação de trânsito, né? Porque realmente a gente pega muito pouco esses pedidos, uma vez na vida, mas assim, a tendência vai ser seguir a decisão do STJ. Acredito que logo será pacificado em todos os TRFs, em todas as turmas recursais da Justiça Federal, seguindo aí a jurisprudência do STJ. Não, perfeito. E a gente que milita na área de trânsito, principalmente, às vezes, quando eu vou despachar com alguns juízes, eles mesmos falam, doutor, procura sempre colocar tudo bem orientado, a legislação, porque realmente a gente é advogado, assim, o advogado que tem uma boa cabeça vai entender que o juiz, ele não vai dominar tudo. Ele, claro, ele vai estudar o caso para fazer julgamento da sentença, mas o que ele está falando comigo, Márcio, aqui eu pego remédio, eu pego internação, eu pego concurso público, eu pego trânsito, uma série, o doutor deve pegar INSS, né, essas coisas todas. Então, assim, é uma gama de tema muito grande, e dependendo de cada tema desse, tem inúmeras legislações, então não tem como, a pessoa tem que estudar, às vezes, até para poder dar a sentença. Então, normalmente, eu sempre procuro colocar tudo direitinho, explicando, colocando legislação, né? E agora, eu tinha até falado para o doutor que eu criei aqui o despacho digital para facilitar a vida dos juízes aí, e os juízes, aqui no Rio de Janeiro, então, evita da gente... Às vezes, o doutor está fazendo uma audiência, está ocupado, sei lá, prolatando uma sentença, está ali com... Não pode ficar parando o tempo todo para atender advogado. Eu acho, lógico, que tem que atender, mas, assim, às vezes é complicado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, gravo o meu vídeo de 2, 3 minutos, jogo o meu link na nuvem, e aí eu faço um QR Code e coloco o link na petição e coloco do despacho digital. Quando eu dou entrada aqui eletronicamente, o juiz só clica no link e já vê o despacho a hora dele. Então, sinceramente, eu estou tendo até mais retorno dessa forma do que eu pegar, às vezes, o juiz ali corrido, às vezes está ali, não está no momento ali para o meu despacho, eu vou explicar, não vai prestar atenção, e às vezes ele está no momento dele, ele clica no link, naquele momento ele vê com calma, e eu tive até um elogio de um juiz que ainda falou assim, isso possibilita o juiz, no percurso do processo, tirar uma dúvida, porque ele não vai gravar, são inúmeros advogados despachando, ele não vai lembrar de tudo. Então ele clica ali no link, e ele vê o que o advogado falou e ele vai entender melhor e ainda vai lembrar. Então a gente está fazendo dessa forma, olha, está indo muito positivo, evita, toda hora a gente está no gabinete, a gente já manda. Eu fiz agora um recurso para a turma recursal fazendária aqui do Rio, e aqui ainda está no papel. Eu botei o QR Code. E quando eu falei para a secretária da juíza, eu falei, olha, já tem um QR Code com despacho, se facilitar a vida dela... já fica assim, aí eu combinei com a secretária, falei, vamos fazer o seguinte,
Vê se vocês concordam, de repente, eu deixar meu telefone, que se ela tiver uma dúvida mais complexa, aí eu marco um horário e eu despacho. Se não, se suprir pelo menos despacho digital no entendimento dela, defiro a liminar, ou estou convicto que não defiro, ponto final, tá? Aí estão fazendo assim, eles estão pegando o telefone do advogado. Doutor, deixe seu telefone, que a gente vai ver o despacho digital. Clicando lá, se ela se sentir satisfeita para deferir ou indeferir, perfeita, porque ela entendeu. Se mesmo assim surgiu uma dúvida e tal, a gente marca um horário, liga e aí despacha o esclarecimento via telefone. Perfeito. Olha, o negócio está indo muito bem aqui, graças a Deus. É importante usar tecnologia para essa finalidade. E sabe, Márcio, às vezes o advogado perde o time, né? O juiz tem 15 mil processos, aí o processo ainda não está concluído. E aí o advogado vai falar antes mesmo do processo estar concluído. São tantos casos. Não tem como lembrar. Quando o processo vem concluído, por mais que a gente queira, não tem como lembrar. E aí, é impossível. E aí, dessa forma, é o melhor jeito, porque quando o juiz vai analisar, for ler a petição, você clica lá e você vê a explicação do advogado. Realmente é muito melhor. Com a gente agora, com a pandemia, a gente está mudando muito o hábito, inovando. Eu ainda fiquei assim, despacho digital, despacho remoto, despacho virtual. Aí, na minha pós-graduação aqui no Ministério Público do Rio, né, nessa área digital, a gente ficou debatendo, a gente começou a pegar o fundamento, a gente, não, é despacho digital porque está sendo extraído de um meio digital que está na nuvem. Porque se fosse virtual, é um cenário que é uma mentira, que não existe. Exemplo, é um videogame, né? Sim. Você está vendo ali a tela, mas aquela história não existe. Você só está ali jogando. E o remoto é quando eu e o doutor aqui, a gente está remotamente, né, full time falando aqui. Então, aí agora eu peguei a definição, botamos lá, despacho digital, e olha, o negócio está indo muito bem. Tem outros advogados que estão pedindo o meu modelo, eu mando o modelo, ó, faz assim, dessa forma. E para os juízes, para os advogados, está sendo ótimo. Espero que siga assim, que vai ser ótimo, tanto para a gente, que vai ter um melhor momento para o juiz analisar, ver com mais calma, e de repente a gente tem até mais, como é que a gente fala, um resultado positivo, que faz o juiz entender melhor, né? Do que a gente ir lá, esperar, falar rápido, depois já tem outro advogado lá para também falar outro tema, e enrola todo meio de campo. É verdade. Quem fazia muito isso era a Polícia Federal. Já há algum tempo atrás ela fazia isso, né? Com videozinhos, alguns delegados faziam isso. Realmente é excepcional. Para mim é excepcional. É uma ideia assim, com fantástica. Certeza. Tá ótimo. Pô, graças a Deus, tomara que seja assim até nos ministros. Até agora eu não levei nada para STJ nem para STF, mas eu digo, eu vou levar esse caso para lá também. Vamos ver como é que vai ser lá. Ô Márcio, a gente estava conversando aqui e até surgiu uma pequena, não diria discussão, mas uma conversa entre os próprios seguidores nossos. Sim. Alguém perguntando da questão da apreensão do veículo em razão do não pagamento de IPVA. Aí já teve outra pessoa que falou, não é pelo não pagamento do IPVA, é pelo não pagamento do licenciamento. Aí você poderia falar dessa questão? Calma aí, deixa eu só entender, porque eu estava lendo aqui para ver se alguém tinha pergunta, mas aí depois a gente... o tempo eu não estou vendo aqui, porque a gente só pode ficar uma hora aqui, né? Se não me engano. Faltam 12 minutos. Aí eu respondo isso aí, depois se tiver alguém aqui fazendo pergunta, a gente responde aqui, né? Só para poder esclarecer. Mas só para esclarecer, com relação ao licenciamento anual, se o impedimento é pelo pagamento do IPVA ou pelo licenciamento? Sim, então... se pode haver a apreensão do veículo. Sim, vamos lá. O licenciamento do veículo anual, em todos os lugares do Brasil todos os débitos têm que estar quitados para fazer o licenciamento. IPVA, né, multas, né, tem que estar. Aqui no Rio de Janeiro tem uma situação excepcional, só no estado do Rio de Janeiro, que existem duas leis estaduais que permitem que, no caso, o proprietário do veículo faça o seu licenciamento com pendência de multa e de IPVA. Só aqui no Rio de Janeiro que tem isso. E aí o que acontece? Em uma fiscalização de trânsito, quando o proprietário estiver transitando,
os documentos de porte obrigatório, segundo a resolução do CONTRAN, são só dois. É a carteira de habilitação e o documento do veículo. Pagamento de IPVA ninguém é obrigado a portar e a pessoa só tem que realizar esse pagamento para fins de licenciamento. Se por acaso, vou dar um exemplo, estamos em 2020, ele pagou, vou dar um exemplo, 2020, 2019 está tudo pago, IPVA, tudo direitinho em 2019. Chegou 2020, ele não pagou IPVA, mas o licenciamento anual dele é só em setembro. Ele tem até setembro para pagar esse IPVA, porque a fiscalização vai fiscalizar o licenciamento. Ele vai pegar o documento e vai fiscalizar para saber se ele está em dia, não o pagamento de IPVA. Se por acaso algum agente de trânsito ousar em falar você não pagou IPVA, sinceramente está totalmente irregular e aí o procedimento está totalmente errado. Então, a pessoa ela tem para pagar o IPVA até a data do seu licenciamento, que é o final de placa. Se por acaso passou essa data e ele não licenciou, aí ele está irregular. Aí ele está sujeito a recolhimento do documento do veículo e remoção do veículo. Isso é o que prevê o Código de Trânsito. Então a pessoa... E outra coisa importante o pessoal saber é da carteira digital, tá? Hoje eu não ando com nada de papel, fica tudo em casa, eu só ando com digital. Então minha CNH fica no telefone, tá? É só vocês, quem tem QR Code atrás do documento de habilitação, tem um aplicativo, que é o CNH Digital, a pessoa lê aquilo e já vai automaticamente, depois de fazer alguns procedimentos de cadastro, vai direto para o telefone e você usando o telefone. O documento do veículo, mesma coisa. Se você for proprietário do veículo, já aparece no próprio aplicativo a habilitação e o documento do veículo, então é tudo digital. Se por acaso, melhor, que muita gente não sabe, mas dá para fazer isso no site do Serpro, mais de uma pessoa usa o mesmo carro, a outra pessoa, de acordo com algum link, passa uma autorização, o outro telefone, digamos, o pai usa o carro e o filho também. O pai vai ter o documento digital no telefone dele e o filho também. Então não precisa andar ou com o documento no porta-luva ou portá-lo, porque tá ali. Agora o único problema é se acabar a bateria, e só não pode deixar acabar a bateria do telefone. Tá? É engraçado ver que isso aí resolve a vida de muita gente, principalmente de mulher, né? Que mulher normalmente tem muitas bolsas, né? E aí acaba trocando. Isso acontece com a minha namorada. Já aconteceu com minha esposa e eu dirigindo o carro dela. Ela trocou de bolsa e não pegou a carteira de habilitação, deixou na outra bolsa e acabei sendo parado pela polícia. E cadê o documento do carro? Pois é. E aí, no celular não tem erro. Não, eu boto tudo no celular, apresento, já tenho um carregador no carro, pelo menos bateria, só se for um azar muito grande, mas normalmente não falta. Então eu apresento ali para fiscalização. Claro que o Código de Trânsito fala que quando ele, no caso agente de trânsito, tiver como verificar o documento, não a habilitação, o documento do veículo, que aí não caberia muito, mas ninguém vai contar que ele está preparado com equipamento para ver se você tem ou não documento. Mas eu ando tudo no telefone perfeito, sem problema, tranquilo, não há problema nenhum. Isso aí até eu acho que pela tecnologia de hoje em dia, que é disponível, que deveria ser, como você falou aí no caso da Polícia Rodoviária Federal, que você lê a placa, já diz se está o documento ok, tudo certinho. Sim. É o leitor de OCR. Aí seria o ideal, né? Esse é o ideal. Em várias estradas, pontes, principalmente pedágio, todos já têm o OCR. Então, às vezes, passa um carro roubado ali, lá na frente já vai ter um policial ali, às vezes já aguardando. Às vezes, se o pessoal estiver passando na estrada ou numa rodovia pedagiada e vê a polícia do nada sair correndo, é porque o OCR apontou algum carro roubado, alguma situação irregular, e aparece lá no sistema, ele automaticamente vai atrás. Isso acontece. Isso impede que de parar perder tempo pagando um carro que está tudo ok, né? Fica mais seletivo, né? Não fica aleatório, né? Aí fica mais, o cara vai mais no foco, né? Do problema. Claro que tem outras irregularidades que dependem de abordagem, que o leitor não vai conseguir ver. O leitor só está vendo o carro.
Só veículo, Sim, não a sim, pessoa. sim. A habilitação atrasada e tal. Apesar que aqui no Rio eles conseguiram vincular. Vincular da seguinte forma: leu a placa. Se o proprietário do veículo for habilitado e tiver com a CNH bloqueada, né, ou suspensa, ele aborda. Mas se o condutor for outro que não o proprietário, aí só na abordagem que ele vai verificar a carteira de habilitação dele. Agora, um exemplo. Se o condutor está com a carteira bloqueada e o proprietário é outro que tem habilitação que está ok, ele vai passar direto, não vai ter problema nenhum. Sim, Porque ele está lendo a placa e vendo a vinculação da placa ao proprietário do veículo, não ao condutor. Mas não dá para ser perfeito em tudo. Ô, Márcio, estamos chegando aos 5 minutos finais. Na verdade, eu quero agradecer pela live. Para mim foi uma aula. Eu recebi uma aula. Eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar aí esclarecendo as dúvidas para quem está nos assistindo. Sim. Tenho o prazer de estar aqui ao vivo aqui com o doutor. Fiquei muito feliz pela sua simpatia aí, pelo convite. Pô, excelente. Eu acho que o dia que eu for à Bahia aí, com certeza eu vou fazer uma visita. Se vier ao Rio, por favor, me avise, que eu vou ter o prazer de recebê-lo aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ótimo. Obrigado. E conte sempre comigo. Se alguém quiser outras coisas para poder tirar outras dúvidas, a gente está aí à disposição. Joia, muito obrigado mesmo. Então tá. Foi muito bom, viu? Gostei muito. Acho que todo mundo gostou. Tá todo mundo batendo palma aí, dizendo que foi maravilhoso. Agradeço. Quem quiser seguir aí meus canais, Márcio Dias Trânsito, tanto Instagram, YouTube, né, Facebook, só digitar Márcio Dias Trânsito, vai aparecer tudo lá. Até no TikTok eu já entrei, só para minha equipe de marketing aqui falou: Márcio, entra no TikTok agora. Eu falei: caramba, lá vou eu, já vou para outra rede social, tem que estar produzindo conteúdo, fazendo um monte de coisa, mas faz parte, né, a gente tem que correr atrás. Obrigado, gente. Quem sabe no que eu cagar, a gente entra no TikTok também. Pô, olha, tive que desinibir bastante para poder fazer TikTok. Mas tá legal. Tô seguindo, tô pegando a orientação com a equipe de marketing. Tá indo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Joia, gente, boa noite para todos. Noite. Obrigado pela presença aí, quem ficou até agora aí com a gente. E até a próxima aí. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.